Conexão Astral. Em nome do Clube C, agradeço a presença de todos, os novatos, ou mesmo para quem não sabe exatamente o que é o clube, eu vou fazer uma rápida apresentação. Somos um grupo de pessoas que percebendo o desejo natural e humano de conhecer opiniões, ou até mesmo novas percepções sobre assuntos de diversas naturezas, de temas que provocam, incitam ao debate, roubam a cena, ou como falamos, provocam. Decidiu, e é bem verdade, que motivados por outros amigos e amigas, que seria uma ótima iniciativa trazermos esses temas e convocarmos especialistas que possam saciar e até mesmo aumentar o nosso desejo de saber um pouco mais. E assim foi feito. Nos reunimos e criamos esse clube, onde usamos a palestra e o debate sobre temas da atualidade, do cotidiano, alguns sugeridos por vocês, outros pela mídia, e também muitas vezes embasados em livros que nos falam, ou melhor, nos calam na alma. Para nos reunir e conversar um pouco mais profundamente sobre todas as coisas. Rosane, que é mentora do clube, festeira como todos sabem, sugeriu o seguinte: bem, você tem encontros de amigos e um bom papo, tem que se regar com um bom vinho. Ela acha que assim vai dar um charme maior ao evento. Comentário esse que foi imediatamente endossado pela outra, nossa querida companheira Denise, que disse: bem, você tem drink, você tem que ter petisco. E a Alessandra, que se uniu ao grupo e tratou de reiterar dizendo: bem, você tem um bom papo, você tem drink, você tem petisco, não pode deixar de ter gente bacana. Então, e é isso, esse é o Clube do Ciro. Tudo gente bacana. Quem está aqui hoje são dois grandes amigos do Clube do Ciro: Valdemar Falcão, astrólogo, universalista, e Alexandre Cabral, professor de teologia e pastor. Uma salva de palmas para os dois. Isso é uma data ligada ao calendário maia, como todo mundo já deve saber também. Só que tem o mesmo sentido que tem para a astrologia uma mudança de era. A gente fala tanto que a gente está fazendo transição da era de peixe para a era de aquário. Nós estamos exatamente no meio dessa transição. E, de certa forma, a gente tem aí uma coincidência entre o calendário maia e a mudança de era astrológica na visão da astrologia ocidental. Então, o que eles diziam é que era um momento de transição espiritual, energético e coletivo. Tem exatamente o mesmo sentido que tem a mudança de era astrológica. Por um outro enfoque, porque os maias eram muito mais astrônomos do que astrólogos. Eles conheciam profundamente o movimento dos planetas, as órbitas dos planetas, o movimento do Sol, eles estudavam as manchas solares. Eles tinham um conhecimento de astronomia para a época, que a gente não sabe como é que eles conseguiam chegar às conclusões que eles chegavam, porque não tinham telescópios, não tinham instrumentos sofisticados para isso, mas tinham um senso de observação do céu absurdo. Então, o que acontece? Essa data, do 21 de dezembro, a data de amanhã, por exemplo, dia 12 de dezembro, também é uma data muito significativa nesse processo, né? E o 21 é o dia do solstício de verão no hemisfério sul, de inverno no hemisfério norte. A associação, eles tinham essa relação com os solstícios, com os equinócios, por conta dessa relação deles com a astronomia. Agora, em nenhum momento, nenhum maia disse que o mundo ia acabar no dia 21 de dezembro de 2012. Acabei de falando, Alexandre, você, na sua interpretação, percebeu, ou leu, ou pesquisou alguma mensagem deixada que corroborasse com essa expectativa mundial de fim dos tempos? Você concorda com essa visão do Valdemar, de que realmente existe uma mudança, mas que não é exatamente o final do mundo? Biblicamente, a palavra fim não significa, quase nunca significa término. Então significa consumação, a ideia de levar ao sumo. Consumatum é a expressão latina que a gente usa para traduzir um termo, uma expressão grega que significa a mesma coisa, chegar ao sumo, chegar à plenitude. Engraçado que o tipo de teoria ou de concepção entre judeus e cristãos que falavam de alguma coisa como essa ideia de consumação foi chamado
em grego de apocalipsismo, que não é um livro, Apocalipse não é um livro, ele é uma corrente que ela está em todas as fases da história de Israel, também no início do cristianismo, aliás, ela é uma das principais correntes, em outras tradições, Babilônia, Egito, e, por exemplo, dos gnósticos cristãos até o século III. E essa ideia mostra o seguinte, que a palavra apocalipse em grego significa manifestação. Então, a mitologia antiga dos povos semitas, eles pensavam justamente que quando você chegava à plenitude de um momento, você tinha isso que o Valdemar falou, de que é a experiência de crise. Em grego, também em latim, crise significa cisão. Mas não uma cisão que vem de mão beijada ou vem exterior a cada um de nós. Mas é um momento que exige uma decisão, no sentido de que nós temos que causar a cisão, e para que a realidade toda se transfigure. Então é um momento, gostei muito da expressão, um momento de partejamento, ou não é o sofrimento do moribundo, como alguns falam, mas é o sofrimento das parturientes. E é necessário que se sofra para que algo possa nascer. Isso quer dizer o seguinte, que a ideia de tempo dos antigos não tem nada a ver com a ideia cronológica, onde a gente olha um ponteiro e acredita que a realidade por si só, ela tem um tempo que independa de mim. Mas que o tempo ou as eras, na Bíblia, no Segundo Testamento Bíblico, no Novo Testamento, fala-se em eras. Em eons, a expressão grega eon, ele significa uma totalidade, ou traduzido também uma eternidade. A eternidade é um ciclo. Quando você acaba um ciclo, ele acaba não porque você está fora dele e ele vai te orientando como um destino pré-determinado, mas porque as nossas ações, as nossas compreensões vão consumando um certo momento e ele exige da gente uma redecisão de todo o nosso percurso. E nesse sentido, o livro de Apocalipse ele é decisivo, porque ele não tem nenhuma relação com o futuro cronológico. Não fala de Galileu, não fala de Nostradamus, não fala de Bill Clinton, de Bush, de Obama. Não tem nenhuma relação Apocalipse com isso. Pelo contrário, é um livro para o primeiro século, para a população do primeiro século. Os cristãos estavam sendo dizimados. Foi feito numa linguagem críptica, ou seja, aquela linguagem que você tem que ter uma chave para ler, para que só poucos pudessem entender e não ser pegos pelos romanos, não serem pegos pelos romanos. Mas aquela linguagem, ela dizia o seguinte, que se nós caminharmos, a expressão que está lá no livro de Apocalipse é bonita, no caminho do cordeiro, e não dos seguidores da besta. É engraçado que a besta, com a figura que parece ruim, no livro do Apocalipse, ela é belíssima, e ela faz milagres e dá paz para todo mundo. Mas é uma paz narcotizante, feita da supressão das diferenças, supressão das discordâncias, pela incapacidade de interação das singularidades. Essa é a paz da besta. Vocês lembram mais de 68, AI-5 no Brasil, uma série de movimento hippie e tudo mais que aconteceu exatamente nessa época. Então agora é como se a gente estivesse vivendo uma outra etapa dessa semente que foi plantada nos anos 60. Só que agora é a etapa da ruptura. Aquela época foi a etapa de lançar sementes. E agora é a etapa de começar essa ruptura. Logo, os processos temporais estão desarticulados da nossa existência. Então é uma espécie de horizonte extrínseco a cada um de nós. E a gente acha que a mudança das circunstâncias marca a cadência do tempo. Então o que a gente faz é que os medievais, a imagem dos medievais é genial, os medievais nesse sentido são riquíssimos, é a ideia da roda da fortuna. Ou a gente está lá em cima, numa circunstância de bonança, todo mundo feliz, dos lados, nas laterais, a gente está assim, uma espécie de falta de sorriso, mas também falta de tristeza, uma coisa do cotidiano, meio sem sal. E quando nós estamos lá embaixo, nós estamos vivendo aquela condição infernal, dores, tristeza, choro, depressão e tal. Os medievais diziam uma coisa bonita, que a roda da fortuna é a vida, para quem vive nas bordas, para quem vive no centro, no eixo, a despeito da mudança das circunstâncias, nós não nos reduzimos ao fluxo transitório das circunstâncias. Logo, nós impomos ritmos. Então, nós impomos um novo tempo, uma nova cadência, uma nova experiência da realidade. Isso mostra que é assim que, geralmente, nós estamos desquitados do tempo. E vemos a realidade passar assim como uma espécie de cena cinematográfica à nossa frente, sem que nós sejamos protagonistas dessa história. E o que acontece, me parece, é que nós pensamos que a renovação dos anos, ou data de aniversário, ou festas religiosas, que as circunstâncias mudam para que elas nos mudem, como se fosse uma relação de causa e efeito. Num caso, a gente aposta em Deus como sendo autor das circunstâncias favoráveis.
E queiramos ou não, a gente acaba acreditando numa espécie de diabo quando as circunstâncias mudam e são desfavoráveis. Mas isso mostra a alienação da nossa condição. E que me parece que é o pressuposto de todas essas experiências que nós temos apocalípticas aí na história do Ocidente. Não tem mais o controle das coisas. Outro exemplo fantástico de crise, até com um nível, digamos, de violência muito grande, a Primavera Árabe. Essa quadratura do Urano com Plutão vai fazer com que esses movimentos libertários continuem acontecendo cada vez mais. E quanto mais o poder central quiser segurar o osso, mais o povo vai se rebelar. Urano, o renovador, está passando pelo signo de Áries, o guerreiro. Então é o momento de cada um reivindicar a sua liberdade, acabar com as tiranias. E do outro lado, o Plutão representando o poder central, está aí o exemplo mais triste de todos, é o Assad lá na Síria, que está destruindo o país para não perder o poder. Então, de novo, essa acentuação dos contrastes que a gente teve nos anos 60. Só que agora já é um passo adiante. Então a gente tem que pensar em repensar como é que a gente lida com a nossa vida individualmente e coletivamente. Acho que esse é o grande desafio que esse fim de mundo pode trazer de bom para a gente nesse momento. A vida se reinventa. A vida se reinventa. Todos os grandes apocalipses de todas as grandes culturas, porque apocalipses nas religiões são mitos. Eles servem para mostrar que a vida se reinventa. Não para falar de um futuro que a gente recebe de mão beijada, nem de uma esperança que nasce do desespero, da gente achar que lá na frente tudo vai ser melhor e a gente fica aqui, berço esplêndido, esperando que as coisas se modifiquem por si sós. Me parece que isso é o apocalipse no sentido mais profundo. A despeito de eu já vivo uma renovação cujos frutos podem nascer amanhã, mas que só nascem amanhã porque eles são semeados hoje. E se a gente está querendo falar de um processo de crise, aliás, a palavra crise literalmente em grego é discernimento. Você separar joio e trigo e decidir. E reinventar a vida. Está na hora da gente viver como artista. Artistas de nós mesmos, artistas das relações, artistas da sociedade. Né? E o mundo tem muita matéria-prima para que tudo seja recriado. Tudo é matéria-prima para que tudo possa ser novamente recriado. E numa linguagem cristã eu diria a frase que Jesus usa no Evangelho de João: eis que faço novas todas as coisas. Ele não fala eis que eu vim dar o céu, eis que eu vim isso, eis que eu vim renovar. Então quem me segue é artista de si mesmo, é artista da vida, é artista da existência. Quando perguntaram a Mahatma Gandhi qual era o grande sentido da vida depois da libertação da Índia, e ele estava onde? Ele estava em um bairro pária reconstruindo casas. Ele nem hasteou a bandeira da Índia. Ele disse para uma repórter inglesa que achou que a vida tinha perdido sentido porque ele não teria sequer ido lá para cantar o hino da Índia. E ele disse o seguinte: a arte de viver consiste em que cada um faça de si uma obra de arte. Ou o Apocalipse é isso, ou então a gente vai ser mais uma marionete de interesses escusos, ou a gente faz o Natal acontecer para que Deus renasça e nasça na vida, ou então a nossa vida é mera celebração de morte. E de morte a história da humanidade já está cheia. São mais de 8.000 tratados de paz, nenhum gerou paz até hoje no Ocidente. Já são vários tratados de paz. Só no século XX nós temos quase 1.000 tratados de grande porte. No século XX nenhum gerou paz alguma. Então se a história de morte está precisando de um pouco de respiração e de vida.
vez que eu participo desse evento. É claro que com temas novos, é um evento que está cada vez mais se reciclando e mostrando temas muito audazes, né? Agora a gente acabou de debater sobre as perspectivas do próximo ano, para o próximo ano, e tivemos um debate maravilhoso, perguntas muito inteligentes, né? A argumentação toda muito sólida, né? Eu participei ao lado de um grande amigo, que é o amigo Valdemar Falcão, e achei tudo assim, mais de 100%, não só na ordem, mas algo realmente mais elevado do que eu esperava. Graças a Deus nós tivemos aqui a possibilidade não só pensar no que nos vem de bom ou mal no futuro, mas para, de alguma forma, repensar o nosso presente, as nossas decisões aqui e agora, e abrindo novos horizontes para nossas relações, para as nossas expectativas, mas sobretudo para a nossa experiência da espiritualidade, né, da experiência com o outro, de sentido para a vida e de luta por um mundo mais justo, mais humano, e por isso mesmo para uma vida muito mais divina, porque consegue agregar diferenças, celebrar o diálogo e viver em paz. Eu achei o evento sensacional, o tema muito bem escolhido, porque é o tema do momento, e o interesse das pessoas, o interesse genuíno, verdadeiro das pessoas, pelo que estava sendo discutido aqui, pelas perguntas que foram feitas no final, pela presença do pastor Alexandre Cabral, que é uma pessoa que eu admiro muito. Eu acho que o evento foi fantástico. E você acredita ainda que muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de informação e acreditam sim, de fato, no fim do mundo? Eu espero que não. Eu espero que elas entendam, a partir disso que a gente fez aqui, que a gente está vivendo um processo de transição. E tomar muito cuidado com essas palavras, porque o planeta não acaba. O planeta tem 5 bilhões de anos de vida pela frente ainda. Então eu acho mais interessante falar no fim de um mundo, que é essa civilização que a gente está vivendo. Isso a gente está vivendo, mas o planeta e os habitantes dele vão continuar por aqui, só que dentro de um outro contexto. Estamos vivendo uma transição. E a gente conversava também que para 2013 vai ser um ano que não vai ter tédio. O que a gente pode esperar de 2013? Se não vai ter tédio, isso quer dizer o quê? Que vai ser muito animado? Tem essa questão do máximo solar, que é uma questão astronômica, né? O Sol vai entrar no seu ciclo de maior atividade, então isso possivelmente vai gerar alguns contratempos passageiros aqui para nós, em termos de telecomunicações, em termos de transmissão de energia de grandes redes, e então realmente a gente não vai poder se queixar de tédio durante o próximo ano.